Bom dia pessoal, eu sou o Thiago Costa, sou membro do Psicologando e esse é o nosso quadro Profissões. Nesse quadro a gente aborda as profissões que atualmente estão na nossa universidade, na UFRA, e auxilia vocês de alguma forma a esclarecer um pouquinho mais do curso, né, para você que está com interesse. Hoje o nosso quadro vai falar sobre Ciências Contábeis e estará conosco aqui o professor José Mauro Madeiros Veloso Soares, ele que é contador, tem mestrado e atualmente está concluindo o doutorado dele em Ciências Contábeis. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Thiago. Prazer estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o que tenho feito, né, ao longo da minha vida acadêmica e profissional. Perfeito. Bom, os nossos ouvintes estão ansiosos para saber aí, né? Quem é esse contador, né? Quem é esse profissional? Geralmente a gente lembra do contador quando está lá no comecinho do ano seguinte que a gente tem algum rendimento, porque começa a ver um monte de propaganda de declaração de imposto de renda, começa a andar na rua, por onde anda tem uma faixa dizendo que faz imposto de renda, mas a profissão contábil ela vai muito além das obrigações fiscais. A gente tem muito esse estereótipo do contador fazendo imposto de renda, ou aquela brincadeira do contador que vai dividir a conta, que vai fazer conta, mas a gente tem um curso de Ciências Contábeis como sendo um curso bastante amplo e sendo um curso que dá amplos direcionamentos para a área de negócios. Então, a gente até tem uma imaginação de que vai fazer o curso de contabilidade para ser contador, mas durante o curso a gente descobre que dá para ser até contador se a gente quiser concluir o curso de Ciências Contábeis. Certo. Então, já que a gente está falando do curso, esse curso, então, ele é bem amplo, né? Ele vai muito além desses estereótipos que se cria, né? Então, falando sobre esse curso, o que pode esperar a pessoa que está se interessando pelo curso de contabilidade? O que precisa saber? Tá. O curso de Ciências Contábeis hoje ele é um curso muito voltado para a comunicação empresarial, muito voltado para a comunicação da informação em si a algum usuário que tenha necessidade ou que possa vir a ter necessidade em uma determinada informação de natureza econômica ou financeira. Então, o curso ele é um curso amplo e, ao mesmo tempo, a área de atuação dele acaba por ser ampla, em virtude da contabilidade ser a linguagem dos negócios. Então, é a forma como o negócio tem para se comunicar com quem é um potencial investidor, com quem é um potencial interessado e até mesmo com os governos. Tanto que, se nós formos para o cerne da contabilidade, o objetivo da contabilidade é fornecer informação útil à tomada de decisão. Independente que seja uma decisão de poupar, uma decisão de investir, uma decisão de tomar crédito, a gente sempre vai ter algum aspecto contábil envolvido nesse processo. Perfeito. Então aí a gente já tem uma dimensão que é bem ampla, né? A contabilidade vai além de saber fazer contas. Vai. Na verdade, o saber fazer contas faz parte do desenvolvimento histórico da contabilidade, porque o surgimento da técnica de registro contábil é que é proveniente de um desenvolvimento matemático, que à época não tínhamos ainda a questão dos números negativos, e aí a forma como se faz contabilidade até hoje deriva um pouco disso. Por isso que a gente acha muito que o curso de Ciências Contábeis ele é um curso exato, mas na verdade a contabilidade ela é uma ciência social aplicada e não é uma ciência exata. Então isso já distingue um pouquinho de que não é matemática, não é cálculo, não é 100% cálculo estatístico no curso. Certo. E aí talvez o nosso ouvinte esteja aí curioso, mas então, quais são as áreas que a gente vai estudar na contabilidade? O que a gente vai ver ali? Tá. Pela amplitude que o curso tem, nós temos que estudar durante o curso disciplinas que não são só necessariamente da contabilidade. Nós temos disciplinas do direito, temos disciplina da área pública, temos disciplina da área privada, temos disciplinas que se referem à atuação do profissional como sendo auxiliar, no sentido de que a gente aprende a fazer, mas a gente também aprende a analisar aquilo que é feito por um profissional da contabilidade, aprende a revisar aquilo que foi feito por um profissional da contabilidade e aprende a tomar decisões por alguma coisa que foi feita por um profissional da contabilidade. Então a gente tem tanto essa visão como preparador da informação,
como uma visão de usuário da informação e também como uma visão de quem vai analisar a informação que está sendo oferecida. Certo. E aí talvez a próxima dúvida que ficaria ali, que seria um complemento, seja sobre essas áreas de atuação. Né? Tá. As áreas de atuação é até complicado da gente distinguir, então eu vou falar algumas aqui, mas que não extingue totalmente. Que, principalmente agora, nos últimos tempos, que nós temos migrado para uma parte muito relacionada à ciência de dados, a fornecimento de informação, e aí acaba que tem ampliado ainda mais o rol de atuação do profissional de contabilidade. Mas, de uma forma geral, nós temos contabilidade sempre que houver alguma determinada empresa ou sempre que houver algum determinado negócio que procura se desenvolver, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, seja uma empresa ou seja uma pessoa que tem um CPF que quer realizar investimentos. Porque o curso ele tem uma formação voltada para a tomada de decisão. Então você vai ver no curso tanto aspecto voltado para você ser um tomador de decisão ou para você auxiliar alguém a tomar uma determinada decisão. Em razão disso, para auxiliar a tomada de decisão, a gente pode ser um preparador, pode ser um profissional contador, a gente pode trabalhar com auditoria, que vai revisar aquilo que a empresa fez ou aquilo que a contabilidade fez, vai trabalhar como auxiliar justiça, sendo perito, sendo mediador, sendo conciliador, sendo árbitro. Pode atuar na área pública também, sendo contador público ou sendo gestor público de algum determinado órgão ou até mesmo gestor político, no sentido político da palavra, porque a gente sempre tem essa questão do negócio acontecendo, né? Se a gente vai para as empresas, a gente vê a empresa recebendo recurso e entregando algum determinado bem ou serviço. Quando a gente vai para o setor público, a gente vê o setor público cobrando tributos para poder retribuir um determinado produto, um determinado serviço para a população. Então, sempre que a gente imaginar um negócio, a gente vai ter que imaginar um profissional de contabilidade ali em conjunto. E falando dessas atuações mais proeminentes, agora que tem sendo destacadas bastante, nós temos a parte de análise de dados, que a ciência de dados ela migra um pouco para a parte da estatística aplicada aos números, que os números da contabilidade são os números que representam os negócios. Então acaba que a gente tem bastante atuação contábil na parte da ciência dos dados, né? Na parte de data science propriamente dita. Inclusive, pela primeira coisa que eu falei, que foi que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, se a gente tem variações de linguagem, a gente tem também como analisar as variações de linguagem. Então, você vai desde a preparação, lá elaborando uma determinada demonstração, mas também passa por alguns aprendizados que vão permitir que você até faça análise linguística de texto para determinar sentimento no texto que foi escrito por alguém que apresentou informação contábil. Isso meio que expande bastante os horizontes que a gente tem com a profissão contábil. E cada vez menos agora, utilizando a contabilidade tão somente para prestar informação a governo, porque as próprias plataformas governamentais têm evoluído e têm passado a ser plataformas mais acessíveis para fazer com que aquela ideia de que a informação ela se torne fácil de ser disposta pelo contribuinte e o contribuinte passa a fazer aquela sua própria declaração de imposto de renda. Tanto que a gente tem cada vez mais integrações ou bases automatizadas sendo puxadas para dentro da declaração de imposto de renda para fazer com que as pessoas façam essa declaração, que antes era uma atribuição do contador, de forma mais pessoal e individualizada. E aí cabe ao contador procurar outras formas de auxiliar, que aí entra no caso o antes da declaração e não a declaração em si, a declaração como sendo um reflexo. Perfeito. Com essas informações, eu acredito que o nosso ouvinte aí que estava com a dúvida sobre o curso deve ter abrido aí as suas perspectivas, a visão sobre o curso, né?
E aí talvez ele que esteja pensando, nossa, agora que eu já sei mais ou menos o que trata a contabilidade, será que eu preciso ter alguma característica ali para fazer o curso, alguma coisa assim, que seja tipo base para isso? Eu acredito que a característica base para o curso de Ciências Contábeis seria ter interesse em aprender sobre os negócios. Porque, por ser a linguagem dos negócios, a gente sempre vai ter que buscar entender como é que o negócio acontece para que a gente possa fazer a representação disso. Mas, de alguma habilidade especial, creio que comunicação interpessoal, a necessidade que a gente tem de interação, já que a gente vai produzir informação ou que a gente vai ajudar alguém a tomar uma determinada decisão, e os demais aspectos a gente acaba por aprimorar durante o curso de Ciências Contábeis, principalmente a parte de comunicação e de relação interpessoal de uma forma geral. Tá? Mas o gostar de negócios é o que, para mim, pelo menos, consideraria essencial para que alguém se interessasse pela área de Ciências Contábeis. Perfeito. E aí, alguma dica ali, um recado para quem está pensando aí na contabilidade? Essa é a pergunta mais difícil que a gente tem que responder, principalmente pela ampla faixa etária que a gente acaba por falar, né? Então, sempre não tentem tomar uma decisão logo, sempre procurem ver onde é que vocês se veem daqui a 10, 15, 20 anos, até porque a gente, quando escolhe uma determinada profissão, a gente espera seguir aquela determinada profissão. Então, que não seja algo que se torne um fardo, né? Que você procure ver onde é que você se identifica para que só então você tome a sua decisão por escolher um curso. Se for um curso da área de negócios, o curso de Ciências Contábeis, a gente vai estar aqui para recebê-los muito bem, mas se forem outros cursos, da mesma forma o pessoal vai fazer essa recepção calorosa da mesma forma. Certo. Gente, então foi isso o nosso quadro hoje, né? Nós falamos sobre Ciências Contábeis, aqui com o professor Zé Mauro, né? Ele que é um dos professores aqui do nosso quadro no campus Capanema. Lembrando a você que hoje nós temos Ciências Contábeis em 3 campos da UFRA: Capanema, Paragominas e Tomé Açu. Então, se você tiver interesse, esses são os 3 locais, né? Que aqui o professor Zé Mauro está conosco. Nós esperamos que vocês façam uma boa escolha e fiquem conosco para novos quadros e a continuidade desse projeto. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado, Tiago, pelo convite e fico à disposição caso seja necessário, seja interessante falar mais um pouco sobre o curso. Perfeito, professor. Muito obrigado por aceitar o convite e por estar hoje aqui conosco. Tá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.